Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente no canal. Hoje nós teremos a nossa 8ª aula de frases em Libras. Então acompanhem esse vídeo até o final e vejam quais são as frases de hoje. Então, conforme eu disse, essa é a nossa 8ª aula de frases em Libras. E eu aproveitei para gravar esse vídeo com o objetivo de responder um comentário que foi feito pelo Ariovaldo Mazzini. Aqueles que não viram o comentário podem assistir os vídeos anteriores e vão ver lá o comentário do Ariovaldo Mazzini. Ele perguntou sobre como saber qual regra usar. Se eu vou usar SVO, OSV ou SOV. E no caso, quando existe dois verbos, o que fazer? Então hoje eu vou dar alguns exemplos de como discernir qual a melhor regra usar, se é SVO, OSV ou SOV. Então, conforme vocês podem ver aqui na tela, nós temos a nossa primeira frase de hoje, que é: o Paulo gosta de vinho. Então essa é a nossa frase em português. Como que eu poderia sinalizar essa frase? Qual a ordem que eu poderia sinalizar essa frase? Então, no caso dessa frase, o Paulo gosta de vinho, eu posso sinalizar ela usando as três formas. Tanto faz SVO como OSV ou SOV. As três formas é possível sinalizar, desde que você sinalize corretamente, colocando as coisas no devido lugar. Então, na primeira forma, ficaria assim: Paulo gosta vinho. Então, essa é a regra SVO. Paulo gosta vinho. Agora, utilizando a segunda regra, OSV, ficaria: vinho, Paulo gosta. Então, essa é a regra OSV. Agora, se eu utilizar a regra SOV, como ficaria? Então, Paulo, vinho, gostar. Então, as três formas estão corretas no caso dessa frase. Por quê? O Paulo é o sujeito, o vinho é o objeto, e aqui nós utilizamos o verbo gostar. Então, nesse caso, você pode escolher qualquer uma das três formas. No entanto, você verá que nas universidades é mais comum o pessoal usar a regra SVO, sujeito, verbo e objeto. Essa é a regra básica para a maioria das frases. No entanto, vai haver algumas situações em que você vai precisar utilizar as outras regras, OSV ou SOV, tá bom? Agora vamos ver o nosso segundo exemplo. Essa frase aqui, ó. O Paulo gosta da Gisele. Então essa frase está em português. Como que nós poderíamos sinalizar essa frase? Então, nesse caso, não dá para nós utilizarmos as três regras, porque ela vai ficar meio estranha. Porque nessa frase, nós temos dois personagens, o Paulo e a Gisele. Na primeira frase, nós tínhamos um sujeito e um objeto. Agora, nessa frase, nós temos dois sujeitos, por assim dizer. Só que um deles vai ter que ser colocado como um objeto. Então, o Paulo gosta da Gisele. Então, o Paulo é quem tem o sentimento de gostar e a Gisele é quem recebe. Então, ela seria o objeto. Como que eu sinalizaria essa frase em Libras? Então, ficaria dessa forma aqui, utilizando a regra SVO. Paulo gosta Gisele. Então, suponhamos que eu quisesse usar as outras regras. Vamos supor que eu quisesse colocar essa frase da forma OSV. Tipo assim, Gisele, Paulo gostar. Então, na hora de você sinalizar, ela ia ficar meio estranha. Não ia combinar, porque são dois sujeitos. E a pessoa, no caso o surdo, que está olhando a sua sinalização, ele poderia confundir, ele poderia pensar, mas quem é que gosta de quem? É a Gisele que gosta do Paulo ou é o Paulo que gosta da Gisele? Então poderia surgir essa dúvida porque estaria os dois sujeitos no início da frase.
Então, nesse caso, é melhor a gente separar. Então, nessa frase, a forma correta de sinalizar seria a SVO. E nós não utilizamos as outras regras, OSV ou SOV, tá bom? Então, agora, nós vamos acompanhar a sinalização dessas frases. Acompanhe o vídeo. Então, conforme vocês viram nessa frase, nessa sinalização, vocês viram as formas corretas de sinalizar cada frase. Agora, nós vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, a seguinte frase: o homem subiu na montanha. O homem subiu na montanha. Então, suponhamos que eu sinalize essa frase da seguinte forma, conforme vocês podem ver aqui na tela. Homem subiu montanha. Então, essa seria a regra SVO. Homem subiu montanha. Mas se eu for sinalizar ela, visualmente ela vai ficar estranha. Então, nesse caso, a melhor regra, no caso dessa frase, seria a regra OSV, objeto, sujeito, verbo. Primeiro eu teria que fazer a montanha, para depois o homem subir. Porque visualmente falando, quando nós estamos sinalizando, nós estamos criando um quadro, uma imagem, e o surdo está vendo. Então, se eu faço o homem subindo, o surdo vai perguntar, mas ele está subindo no quê? Ele está subindo numa escada? Ele está subindo num andar diferente? O que é que ele está subindo? Então eu preciso, antes de falar que o homem está tendo a ação de subir, que seria o verbo, eu preciso colocar o local, que seria a montanha, que nesse caso vai ficar como sendo o objeto. Então, nessa frase, o homem subiu na montanha, ela fica muito melhor na questão de visualização do sinal se você utilizar a regra OSV. Ela ficaria montanha, o homem subiu. E daí você vai fazer a sinalização do homem subindo, ok? Na montanha. O mesmo se aplicaria a uma outra frase, por exemplo, o homem subiu na árvore. Então, como que eu vou subir numa coisa que eu ainda não sinalizei, uma coisa que não existe aqui no meu quadro que eu estou criando? Primeiro, eu preciso fazer a árvore, né, e depois o homem e a ação de subir, no caso ele vai subir assim. Né? Então é bem interessante a gente meditar em como sinalizar e qual a regra utilizar na hora. Tudo vai depender de onde vai ficar cada coisa da sua sinalização e como o surdo vai entender a sua sinalização. Então, desse modo, você vai escolher a regra que vai tornar a sua frase mais clara. Então agora nós vamos ver a sinalização dessas frases que eu acabei de falar. Então, essas foram as nossas frases de hoje e a explicação de como utilizar as frases, no caso, como escolher a melhor regra, né, para poder sinalizar essas frases. Ou você vai utilizar o SVO, ou o OSV, ou o SOV. No caso, a regra mais básica, mais utilizada é a SVO.
mas vai haver algumas situações em que você vai precisar utilizar as outras regras. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta do Ariovaldo e espero também que esse vídeo possa ajudar outras pessoas que estão aprendendo frases como você, frases em Libras, né? E assim você vai poder continuar progredindo cada vez mais no desenvolvimento da Libras e principalmente no uso da gramática da Libras. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação e possam, de repente, criar o desejo, a vontade de aprender a língua brasileira de sinais. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!